Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como tem passado? Tudo bem? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e vamos dar prosseguimento à sexta matéria ética cristã, hoje sobre o planejamento familiar. Vamos lá? Há opiniões radicais dos que se opõem tenazmente a qualquer método ou tipo de limitação de filhos por um casal crente. De outro lado, há os liberalistas temerários que não veem qualquer restrição ética concernente ao dito assunto. Os moderados procuram, com humildade e temor a Deus, aprender a discernir o certo e o errado sobre o assunto pela Bíblia e buscar a vontade específica de Deus. Com muito respeito, santo temor e sinceridade, desejamos abordar o tema esperando contribuir para o alargamento da visão sobre este tão necessário e pouco estudado tema da ética cristã, planejamento familiar. Conceitos fundamentais: controle de natalidade. Este é o conjunto de medidas limitadoras de emergências, incluindo legislações específicas que governos de um determinado país adotam para atingir uma meta demográfica restritiva, isto é, populacionais, consideradas indispensáveis ao desenvolvimento socioeconômico daquele país. Isto ocorre, por exemplo, na China, na Índia, onde a população é excessiva e, em relação aos recursos humanos, é realmente comprometedora. Quanto ao planejamento familiar, aí sim é o exercício da paternidade responsável e a utilização voluntária e consciente por parte do casal do instrumento necessário ao planejamento do número de filhos e espaçamento entre uma gestão e outra. Visão geral à luz da Bíblia. Deus criou o homem de modo especial e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-la. Quero salientar, abrindo aqui um parêntese, que Deus disse isso quando a raça humana estava começando. E só repetiu isso quando a raça estava recomeçando depois do dilúvio. Este foi o primeiro mandamento dado ao ser humano pelo Criador após criar o ser humano masculino e o ser humano feminino. Entretanto, Deus não deu um multiplicador. Logo, ter filhos, um ou dois, já é multiplicação. No Antigo Testamento, não ter filho é que era constrangedor. A natalidade no Antigo Testamento, filhos, uma bênção de Deus. No Antigo Testamento, ter filhos era algo sagrado, uma bênção de Deus. Sara, esposa do patriarca Abraão, sendo estéril, sentiu-se frustrada, recorreu a um ato de desespero com base numa atitude cultural e legal da sua época. E isto resultou em sérias e perpétuas complicações quando se considera que em Abraão e Sara estava implícita a linhagem do futuro Messias. Abraão, sentindo-se infrutífero quanto à descendência, disse ao Senhor: Senhor Jeová, o que hás de me dar, pois ando sem filhos? Em resposta, o Senhor mandou que ele olhasse para as estrelas e lhes disse: assim será a tua semente. Não ter filhos era sinal de infelicidade. Sendo Raquel estéril, disse a seu marido: dá-me filhos, senão eu morro.
Quando Deus abriu a madre, ela exclamou: tirou-me Deus a minha vergonha. Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, também é um exemplo de sofrimento e amargura de uma mulher. Ter filho numerosa, família numerosa, era sinal de bênção. O exemplo disso, Ana, esposa de Eucana, teve Samuel e mais 5 filhos. Os filhos eram presentes ou prêmios da parte do Senhor, como disse o salmista no Salmo 127, o versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos agora refletir sobre a natalidade no Novo Testamento. No Novo Testamento, a natalidade, ela é enaltecida. Veja o que diz lá. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Maria ouviu do anjo as seguintes palavras: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. As referências sobre tudo isso estão no seu livro, e-book, e você poderá conferir. Que mistério tão grande, hein? Plano da salvação previsto antes da fundação do mundo incluía uma mulher, uma mãe, um ventre e um seio materno de uma virgem. Ter filhos era uma bênção de Deus, no Novo Testamento também. Zacarias, esposo de Isabel, pais de João Batista, não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Deus enviou o anjo Gabriel para informar a este sacerdote de avançada idade que ele seria pai. Quando disse o seguinte, o anjo: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. As crianças foram abençoadas por Jesus. Ele colocou um menino no meio das atenções. Jesus recebeu crianças trazidas pelos pais, tocou-lhes brandamente e abençoou-as. Uma abordagem ética da limitação de filhos, podemos ver, por exemplo, o cristão e o controle da natalidade. Há países que punem os pais se nascer mais de um filho. Faraó, após a morte de José, decretou o controle de natalidade, o que não é ideal, para que não nascesse filhos homens entre o povo de Israel no Egito. E a Bíblia diz que o rei do Egito falou às parteiras hebreias, e o nome delas era Sifrá e Poá, e disse a elas: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre o seu assento, se for filho, matai-o, se for filha, então viva. E Deus invalidou essa lei de Faraó, porque era uma lei cruel, o controle da natalidade. Porém, quero refletir também agora sobre o cristão e o planejamento familiar, que é outra coisa. No Novo Testamento, não há referência expressa a ter ou não ter muitos filhos, mas os filhos são galardão do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos do valente. Assim são os filhos da mocidade, diz o Salmo 127. Para ter filhos, cremos que o casal deve orar muito para que nasçam debaixo da bênção de Deus, e para não tê-los, deve orar muito mais. Para não contrariar a vontade de Deus, devem ter ou devem ser considerados os fatores de saúde, alimentação e educação, seja essa espiritual ou secular, pois não é justo que se traga filhos ao mundo para tê-los subnutridos, mal educados, mal cuidados, infiéis, incrédulos. Isso não é amor. Orientação quanto à natalidade, sim. Aspectos que devemos
considerar sobre o planejamento familiar. Em primeiro lugar, vontade de Deus. Em geral, o casal pela união sexual poderá gerar filhos, e é a vontade do Senhor. Como filhos de Deus, no entanto, devemos estar acima de tudo sujeitos à vontade diretiva ou intencional do Senhor. Ele nos guia pelo seu Espírito para ter filhos. O cristão deve buscar com fé a direção de Deus, não apenas depender do instinto sexual. A alimentação, saúde e educação digna. Na concepção ao parto, ou melhor dito, da concepção ao parto, o novo ser que está sendo gerado deve ser bem alimentado através de sua mãe, de modo a não se desenvolver com deficiências orgânicas ainda no ventre, ocasionando problemas para toda a vida. Se um casal gera um filho doente por subnutrição ou doença da sua mãe, vai fazê-lo sofrer o resto da vida. Filhos mal educados tendem a se converter em péssimos cidadãos, em escandalosos membros de igreja. Isso não glorifica a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nós vamos ler: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse cuidado tem seu começo na gestação. A abstenção permitida. A Bíblia admite a abstenção sexual do casal, por mútuo consentimento, para ambos se dedicarem melhor à oração num período de tempo, conforme você vê aí no seu e-book a referência sobre isso. Agora vamos ver o posicionamento cristão sobre algumas coisas. Primeiro, a limitação de filhos. A decisão de não ter filho precisa ser submetida à soberana vontade de Deus. Não gera filho só porque a mãe não quer perder a esbelteza do corpo, as belas curvas do seu corpo, por pura vaidade, porque a vida está difícil, ou porque o casal não quer ter muito trabalho com crianças. Quem pensa em casar deve antes preparar-se para isto, em todo sentido, porque um dos propósitos do casamento é a perpetuação da raça humana, não é o prazer pelo prazer. Outra coisa a ser observada é sobre o planejamento possível. Isso pressupõe uma paternidade responsável diante da lei de Deus, cujos preceitos éticos e morais devem ser conhecidos e observados. Tudo isso pela fé, pois o que não é de fé é pecado, diz Romanos 14, versículo 23. Ter filhos, um após o outro, sem levar em conta suas implicações, pode não ser amor, e sim carnalidade desenfreada, aliada à ignorância. O livro sagrado afirma que tudo tem seu tempo determinado, lá em Eclesiastes. Além disso, nos é oportuna a seguinte ordem: examinai tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Para ter ou não ter filho, o casal deve, acima de tudo, orar ao Senhor. Finalmente, para concluir aqui, os filhos são bênçãos do Senhor e não devem ser evitados por razões egoístas, utilitaristas. Não. E nós temos aí algumas referências que condenam esse tipo de atitude no seu e-book. A limitação de filhos por vaidade é pecado. Por necessidade, mas por necessidade, problemas de doença da mãe ou qualquer risco da vida da mãe,
cremos ser moralmente justificável, mas isto depende da consciência e da fé de cada um diante de Deus. Pois, como eu já disse, o que não é por fé é pecado. Romanos 14 e 23. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula, que estaremos tratando sobre o problema ético da sexualidade. Iremos ver a visão bíblica sobre várias questões ligadas ao sexo na próxima aula. Deus te abençoe.